Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora iniciar mais uma aula desse curso da arte de pregar. Na última aula, a gente se baseou no livro Linguagem e Persuasão. Então nós falamos a respeito dos objetivos do discurso, a gente deu alguns exemplos de como alguns tipos de discursos buscam, na verdade, uma confirmação daquilo que é dito, ou uma concordância daquilo que é dito. Nós falamos que todo discurso, ele objetiva uma crença. Então, mesmo quando você diz que você não quer efetivamente convencer alguém daquilo que é dito, qualquer coisa que é dita, ela, no fundo, objetiva um tipo de persuasão, mesmo que não seja objetivo. Aí nós citamos uma revista, a revista Newsweek, a revista que não persuade, somente informa. Ela trata a respeito do mito da isenção do jornalismo. Então, o jornalismo, na verdade, nas escolas de jornalismo, o mais correto é fazer um tipo de notícia que corresponda efetivamente ao fato. Porém, nós explicamos que quando um jornal é escrito, ele tem uma linha editorial, que é uma linha política de se abordar assuntos sociais ou políticos. E de acordo com essa linha jornalística e editorial que o jornal tem, ele vai adequar os pontos de vistas em cima daquilo que é noticiado. Da mesma forma, o próprio jornalista, ele tem uma opinião particular. Então, ele pode, quando está fazendo uma notícia, selecionar as informações de tal forma a adquirir um tipo de notícia com fontes, quer dizer, as pessoas que falam, as fontes, são direcionadas por ele. Se ele não chamar as pessoas para poder falar a respeito daquele assunto por um tipo de mentalidade que ele tem, ele pode também selecionar o quê? Não selecionar as pessoas, mas selecionar as perguntas. Se você muda o tipo de pergunta, o jeito de fazer pergunta, você pode ter um resultado diferente nas respostas. Então, você falar que o jornalismo ou que uma revista qualquer, independente da que seja, é totalmente isento no seu discurso, isso não é verdade. Então, nós aqui, como estudantes de oratória, estudantes aqui da arte de pregar, independente de estarmos estudando aqui um tipo de discurso para ser aplicado na igreja, nós devemos também aprender como fazer discursos para aplicar também o quê? Na vida social. Então você está fazendo esse curso aqui, agora você é cristão, você pode ser um professor, você pode ser um trabalhador que tem que apresentar o seu trabalho, defender ou vender o seu trabalho para uma pessoa, e tudo isso é formação de o quê? De um discurso, é formação de uma mensagem que você quer que o outro compre. Então, você está fazendo isso a todo tempo. Mesmo numa conversa informal, você conversa com seu amigo, esperando que seu amigo faça o quê? Concorde com você naquilo que você diz. Ou não, ou você conversa com ele esperando que a fala dele possa te trazer uma luz, a fim de que você possa tomar uma direção nova a respeito daquilo que você estava falando com ele. Então, todo discurso objetiva o quê? Uma ação. Você fala com a intenção de vender, com a intenção de ser o quê? De ser capaz de influenciar o outro. Nós falamos a respeito disso. Depois, nós falamos a respeito de raciocínios discursivos, tá? E aí a gente falou, por exemplo, citando aí os raciocínios discursivos, a gente deu alguns exemplos de slogans, de formas de como lidar com o texto a fim de trazer um sentido figurado ou não, ou uma afirmativa sobre algo ou não, sempre no sentido quê? De convencer. Então, no material didático da primeira aula, você vai poder ir lá e recordar a respeito desse ponto, tá bom? Depois nós falamos sobre figuras retóricas. E aí a gente deu um exemplo aqui de Olavo Bilac. O último ouro do sol morre na cerração. Quer dizer, uma linguagem
totalmente retórica é o quê? Uma linguagem figurativa, que tem a ver com uma cultura específica. Então, são exemplos e formas de falar que você deve aplicar de acordo com o ambiente que você está lidando. Então, por exemplo, se você estiver ali numa igreja pentecostal e vai pregar numa igreja pentecostal, né? Vamos supor que você está pregando numa igreja de jovens pentecostal. Aí eu estou lá pregando para jovens, aí vou trazer uma mensagem falando de quando eu conheci minha esposa. Aí eu estava lá numa reunião da igreja ou numa festa da igreja, aí eu vi aquele vaso bonito, né? Se você não estiver num contexto de uma igreja pentecostal, você fala, eu vi aquele vaso bonito, né? Se não estiver numa igreja pentecostal, o cara vai pensar que você estava olhando uma planta, um vaso de planta, certo? Mas o pentecostal sabe que pode falar um vaso, pode ser uma mulher, pode ser um irmão, né? Um vaso, um varão. São gírias, né? Das comunidades pentecostais. Então, esse tipo de discurso, isso é chamado de figura retórica, tá bom? Então, a gente tratou sobre esse ponto também. Estou revisando, só para a gente ter uma luz para dar uma continuidade. E aí, a gente trouxe também alguns exemplos dentro da Bíblia também, né? Por exemplo, gosto de ler a palavra de Deus. Isso é uma figura retórica. A palavra de Deus não é a palavra de Deus de fato, não é a palavra direta de Deus, mas é a Bíblia. Então, é uma forma de você fazer uma troca, de uma aproximação. Então, dentro dessas figuras de linguagem, dessas figuras retóricas, que é a mesma coisa, nós temos o quê? A metonímia e como é que é? A metonímia e a metáfora e a metonímia. A metonímia é uma figura de proximidade, né? Ah, eu estava lá e eu peguei naquele negócio duro que nem um pau. Duro que nem um pau, parece, porque é próximo, ó, o pau é duro. E aquela coisa que eu estou citando especificamente é dura. Certo? Então, uma figura de linguagem de proximidade. E a metáfora é uma aproximação, só que subjetiva, é uma ideia subjetiva. Então, aí a gente tem alguns exemplos. Gosto de ler John Bunyan. John Bunyan, você não leu John Bunyan. Você leu o livro que John Bunyan escreveu, o livro O Peregrino, por exemplo. É um livro que John Bunyan escreveu. Então, você pode, dentro da mensagem pregada, você pode utilizar figuras de linguagem para quê? Para abrilhantar ali a forma de dizer. Isso não é errado, irmão. Isso não é errado, tá? Porque há muitas pessoas que entendem que a palavra de Deus tem que simplesmente ser pregada. Só que há um elemento humano na mensagem, tá? Há um elemento humano da atenção da pessoa que precisa ser presa. Você precisa prender a atenção do seu ouvinte. E para prender a atenção do seu ouvinte, muitas vezes, não basta o conteúdo. Basta também você fazer o quê? Usar algumas estratégias que podem ser utilizadas para prender a atenção da pessoa. Então, é natural, por exemplo, se você faz um estudo a respeito da atenção que o ser humano consegue dedicar a qualquer tipo de coisa, em média as pessoas conseguem guardar 4 a 7 minutos de atenção. Passou disso, por mais que você seja um ótimo orador, por mais que você esteja pregando lindamente, sendo inspirado pelo Espírito de Deus, pode ser que uma pessoa mais desatenta perca a atenção daquilo que está sendo dito, porque naturalmente o ser humano é levado a isso. Então, quando você aprende estratégias de discurso, isso não é para você tirar a autoridade de Deus sobre a mensagem, mas é para que você possa cativar aquele público que ainda precisa ser cativado, no sentido de guardar a sua atenção naquilo que é dito. E isso contribui com a compreensão do texto. Nós vamos ver também, nessa aula de hoje, que há pessoas que têm menor capacidade de interpretação. E quando há pessoas que têm menor capacidade de interpretação, você tem que saber lidar melhor com a forma de articular as palavras que você diz.
Por quê? Porque a pessoa pode entender de forma diferente. Entendeu? Depois disso, a gente passou esses dados a respeito disso. Nós falamos sobre signos e persuasão. E eu não vou trazer mais aqui algum conteúdo. Pode ter ficado ainda para trás nesse conteúdo da primeira aula, que são aí 5, 6 páginas. Então, qual que é o meu conselho? Vá, revise o texto e leia ali com atenção, até para você fazer as atividades da aula, caso você não tenha feito ainda. Olha só, irmãos, hoje nós vamos aqui, a gente não está dando continuidade isso aqui, ó. Nós estamos, linguagem de persuasão não é a base, tá? E a mensagem de hoje está na base de um livro diretamente voltado ao tema da oratória. E a gente vai falar hoje sobre alguns pontos importantes para que você consiga articular bem uma mensagem na igreja, tá? Depois, irmãos, mais para frente, depois de abordarmos alguns temas, nós vamos falar de como montar uma mensagem. A gente não está falando isso. A gente falou então sobre linguagem, como falar, e agora nós vamos analisar o quê? Alguns pontos de articulação do pregador diante da mensagem. Você está com o texto na mão, com a Bíblia. Então, qual que é a ordem da pregação? Você se apresenta para as pessoas, ou alguém te apresenta antes, te passa, você agradece a oportunidade, abre a Bíblia, você vai ler um texto, certo? E depois de falar sobre esse texto, você pode explicar o texto mais claramente, tentar pegar o histórico do texto, trazer esse histórico do texto, e depois você vai o quê? Desenvolver a mensagem. Essa etapa aqui, de prestar atenção aqui no texto, tem a ver não somente com uma parte da mensagem, que é a aula de hoje, né? Dividir a mensagem nessas partes e analisar cada ponto da mensagem. Não, a gente não vai fazer isso hoje. O que nós vamos fazer, nem entender a estrutura da mensagem. O que nós vamos entender é quais são os princípios que, no geral, podem nortear um pregador no sentido de produzir uma mensagem boa para a igreja. Tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é qual que é o processo. Isso aqui é o processo, ó. Processo da mensagem. A mensagem tem um processo. E eu não estou falando aqui da produção de uma mensagem. Eu não estou falando aqui da produção da mensagem. Eu estou falando, você já tem aí a mensagem pronta. Então, nós temos a nossa aula aqui. Nossa aula está aqui pronta, certo? Você tem que transmitir a aula. Na hora de transmitir essa aula, agora essa aula está sendo transmitida para você agora. Você está aqui na igreja, tem carros passando aí fora, eles fazem barulho, pode chamar atenção, às vezes alguém fala, pode chamar a sua atenção, certo? A mensagem continua sendo pronunciada. Você continua sendo, o vídeo está passando, sua mãe está te gritando, seu filho está chorando, seu irmão está fazendo uma bagunça aí, né? Alguma visita chegou. Tudo isso quer roubar a sua atenção. Então, essas coisas, você pensa que não, mas elas atrapalham a compreensão da mensagem. Então, você tem o seu celular que chama, que é uma mensagem que aparece, aí você vai ver o seu celular, a mensagem continua sendo pregada, certo? Ela não para, a não ser que você vá lá, pare, né? Você que está assistindo o vídeo em casa, você vai parar o vídeo e depois você vai continuar. Ok, mas enquanto você está aqui, ou enquanto você deixa esse vídeo rolar e você está assistindo a aula, é possível que nesse processo de comunicação em que eu falo, você me escuta, é possível que essa comunicação, mesmo que seja na sua mente, de forma virtual, você está pensando aí lá no seu namorado, que você deixou lá em outra cidade, né? Você está viajando na maionese, pensando na conta que está vencida que você tem que pagar, no carro que está na oficina que você tem que buscar. Essas coisas atrapalham o seu entendimento no sentido de conseguir absorver a mensagem. E elas influenciam no resultado final do seu pensamento a respeito dela. Mesmo dentro da igreja, quando você estiver pregando, isso também acontece. Esse curso é gravado dentro de uma igreja. Nós estamos aqui dentro de igreja, tem uma porta ali, ela fica aberta para a rua. De vez em quando, o som dos carros aqui vem e até o meu microfone aqui capta esse som. Então,
Às vezes passa alguém e fala, às vezes a gente corta do vídeo, mas na verdade esse vídeo é gravado num ambiente ministerial de uma igreja. Então o que acontece, irmãos, para vocês que estão aqui? Quando você está pregando na igreja, há uma série de informações que podem atrapalhar o entendimento da mensagem. Por exemplo, você está aqui na igreja, você levanta e vai pegar água. O que acontece? Você chama atenção. Você chama atenção. Por isso que o ideal é a pessoa ter um temor tal dentro da igreja, que até para pegar água, ele pensa, será que é esse o momento certo? Será que não vou atrapalhar alguém? Porque pode atrapalhar. Então, olha só, irmãos, a mensagem, tem um processo. Então, aqui, nós temos o pregador, ó. O pregador está aqui, tá? Ele está com o microfone na mão, certo? Está com o microfone na mão. Vou colocar uma gravata aqui para parecer que é um pastor, ó. Ele está com o microfone na mão e ele vai pregar. Ele começa a falar. Fala dele, chega à igreja, está aqui o receptor, certo? Então essa mensagem ela é emitida. Por quê? Pelo quê? Por um meio. Qual meio? A sua voz. Pode ser a sua voz. Pode ser o microfone, uma caixa de som, né? Se tiver algum outro ambiente, pode ser um megafone. Você está na rua pregando, um megafone aqui evangelizando. Oh, sei o que, Jesus vai voltar. Você pode estar pregando dessa forma, certo? Então tem um canal ou um meio. Pode acontecer, no processo dessa mensagem chegar até o receptor, haver um ruído. Quantas vezes você já viu as pessoas evangelizando na rua utilizando placas? Passa alguma coisa na frente da placa. Ou você está ali com uma placa no centro falando alguma coisa, aí passa alguém que consegue ser mais extravagante que a placa. E acontece, irmão, chega lá, passa um travesti na frente, aquela roupa toda, ou um palhaço, né? Passa na rua, não está esperando parecer aquilo. Ele chama mais atenção que a sua placa. Isso é um ruído. Mas isso pode ser um pensamento. O cara está lá, viajando na maionese. Esse ruído trava o receptor na compreensão completa do seu raciocínio. E aí essa mensagem chega aqui, ó, desvirtuada. Desvirtuada. E a resposta que a sua mensagem objetivava pode não ser a mesma que você objetivou. Tá? Por isso que no final da mensagem, você tem que lembrar os objetivos da mensagem. Para que foi essa mensagem aqui, irmão? Ontem eu preguei e fiz isso. Você estava aqui, você viu. Eu preguei a mensagem toda, irmão. Essa mensagem foi para isso, para isso, para isso, para isso e para isso. Vai para casa. Então você deixa claro, você reforça. Nem sempre a gente faz isso. Nem sempre. Né? Nem sempre nós fazemos isso. Mas o ideal é que faça. Para quê? Para que você tenha uma certeza mínima de que a mensagem que você está pregando está sendo recebida da forma que você pressupõe que deve ser. Amém? Afinal, foi Deus que te deu a mensagem. Se é Deus que te deu a mensagem, você tem que pregar a mensagem que Deus te deu. E a mensagem que as pessoas têm que entender é essa mesma. A que Deus te deu. Não é que a pessoa simplesmente quer aceitar. Porque há pessoas que pregam a mensagem e a mensagem é de Deus. A pessoa entende que a mensagem é de Deus, mas ela toma uma atitude em cima daquela mensagem do jeito que ela quiser. Aí que está o erro. Você escutou uma mensagem, Deus te revelou uma palavra para o seu benefício, para o seu bem. Porém, a decisão que você toma com relação àquela palavra que foi dada, ela ainda deve obedecer ao quê? Aos princípios daquele que te deu a palavra. Não adianta você receber uma palavra e tomar uma atitude que seja coerente com a palavra, mas ainda fira os princípios cristãos. Deixa eu só te dar um exemplo. Vou dar um exemplo claro, tá, que aconteceu aqui na igreja. Tá? Veio um casal, o casal estava namorando, certo? O rapaz ainda estava casado, e esse rapaz, ele veio na igreja porque a outra igreja que ele estava
ele recebeu uma palavra lá dizendo que ele não poderia estar namorando, porque ele estava casado, isso, aquilo, outro, certo? Aí Deus me deu uma... Eu não sabia disso, não sabia, certo? E eu comecei a pregar a palavra. E a palavra que eu preguei foi uma palavra de que Deus, Ele conhece o pecado das pessoas e Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. E Deus dando tempo para a pessoa se arrepender, o que você tem que fazer é o quê? É tomar a decisão do arrependimento. E que Deus mesmo, Ele não ficava constantemente condenando aquela pessoa. Uma vez que Deus perdoou, você tem que fazer o seguinte, receber o perdão e seguir a sua vida. O cara me pega essa palavra, tá? Entende que essa palavra bate com a situação que ele estava vivendo, de ser, né, opresso por uma igreja, porque estava numa situação errada, e ao invés de tomar uma decisão de pelo menos assim, se está separado, né, separar efetivamente ou acertar a vida dele, para dar continuidade ao seu ministério. Aí o cara vai, entende dessa forma, porém, toma a decisão de permanecer no namoro, e não só no namoro, mas em uma vivência conjugal com a pessoa, sem estar separado da outra. A pessoa que vive isso, e várias pessoas vivem isso, não tem problema viver isso, tá? Só que tem que ser o quê? Acertado. A vida tem que ser o quê? Acertada. O problema é com a pessoa que estava no início desse processo. E se a pessoa estava no início desse processo, o que ele deveria fazer? Ser com uma pessoa que está separada. Ou eu estou separado, divorciado, por exemplo. Você como cristão, o que você tem que fazer? Tá? Ou no caso, a pessoa viúva. Ah, eu estou viúva. Tá? Você conheceu outra pessoa? O processo é o mesmo do início. Conheceu, opa, sei lá na sua casa, eu na minha. O que a gente faz? Começa a namorar de forma correta, diante de Deus e de todos, né? Da igreja, todo mundo como testemunha. Gostou? É uma pessoa legal? É de caráter? Casa! Casa! O certo é isso. O certo é isso. Isso que é o certo. Então você se prepara. Olha, essa pessoa é legal? Dá para casar com essa pessoa? Dá para viver com essa pessoa o resto da minha vida? Eu quero ter essa pessoa do meu lado? Então vamos casar. Quando você, irmãos, a maioria, aí já trazendo um pouco de experiência, tá? A maioria das pessoas que cometem o sexo antes do casamento, praticam o sexo antes do casamento, costumam não chegar ao casamento. Não se casa. Não se casa. Aí perde a benção. Ou era para se casar, tipo assim, era para se casar em 1 ano. Aí, sexo antes do casamento. Fica 3, 4, 5, 6. Entendeu? Se faz tudo certinho, pô, eu estou namorando aqui. A própria situação de você estar correto diante da pessoa, ela te força a resolver a sua vida. Se você tiver lá, né, arrumou um relacionamento errado no passado, gerou uma separação que não se efetivou no papel, não junta com a pessoa, que se você juntar, é mais difícil, porque te trava espiritualmente também, te trava espiritualmente. Agora, quando você está só namorando, você está legal diante de Deus e da igreja, então você está em comunhão com o corpo de Cristo. Isso te abre porta, e aí as coisas o que fluem mais facilmente. Então qual que é o segredo? Você está solteiro, quer se casar, espera no Senhor uma pessoa legal, encontrou, ok, namora. Não precisa namorar muito tempo não, você tem que namorar só o tempo de você conhecer o caráter da pessoa. Eu conheci o caráter da pessoa, quer dizer, essa pessoa é boa, essa pessoa não é preguiçosa, essa pessoa me ama, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa é uma pessoa que realmente tem compromisso com Deus. Conseguiu confirmar essas coisas? Casa. Tem condição financeira, né? Se tem condição, se for uma pessoa com mais idade, tem condição financeira? Ok, então vai somar, porque um vai ajudar o outro. Então assim, esse é o erro da maioria das pessoas hoje, né? Porque está vivendo numa comunidade, às vezes vive numa comunidade em que todo mundo faz isso, é normal, todo mundo junta. Então o que eu vou fazer? Estou vendo ali, a pessoa está ali, eu estou aqui, né? A carne berra, né? A vontade vem, assim, vamos juntar de uma vez. A pessoa mora sozinha, eu estou morando sozinho, vamos juntar os panos aí que melhora para todo mundo. Será que melhora mesmo? Melhoraria muito mais se esperasse o tempo certo e casasse. Tá? Então o que eu ensino aqui na igreja? Eu ensino aqui na igreja que se por acaso alguém estiver vivenciando isso, espera para casar, tá? Porque aí é pior ainda, aí você leva a pessoa para dentro da sua casa, você vive com ela ali, aí você se envolve com ela de tal forma que depois, nem se você quiser sair fora tem jeito.
Às vezes você nem casou, mas se você quiser sair fora, não tem jeito não, meu filho. Agora ou vai ou racha. Então, irmão, o namoro é essencial, tá? E sexo, irmão, sexo é supérfluo. Você não vai morrer se você ficar sem sexo, não. Não vai morrer se você ficar sem sexo. Espera que é melhor. Espera que é melhor. Aí você casa com o homem lá, você tá lá doida pra casar, irmã. Casa com o homem, pronto, casou. Namorou, o cara brocha, pronto. Aí você casou com brocha. Misericórdia, irmão. Não. Eu te falo o seguinte, se você for crente, até se você casar com um brocha, Deus ressuscita ele. Deus te abençoa. Deus abençoa seu casamento. Ué. Você tem que orar até pela sua vida sexual no casamento, irmão. Deus, abençoa minha vida sexual no casamento com a minha esposa. Abençoa que eu possa ser um marido que corresponda. Que eu possa ser uma mulher que corresponda. Então isso tudo, irmãos, isso tudo, você acumula bênçãos de Deus quando você é o quê? Obediente. Tá? Lá em Tiago 5, quando vai falar a respeito ali da obediência do homem, né? Ela vai falar a respeito assim, olha, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O que é o justo? O justo não é aquele que faz o bem para todo mundo, não. O justo, se você pegar em algumas versões, vai estar falando que é aquele que é obediente. A oração do obediente pode muito em seus efeitos. Então, você já casa na desobediência, meu irmão. Mas graças a Deus que se você está vivendo essa situação, que você vai casar. Que você vai casar. Por quê? Porque o ideal é o quê? A obediência. Meu irmão, quem é obediente nunca perde. Seja obediente. Por mais que você tenha falhado aí no seu casamento, nos seus relacionamentos anteriores. Deus é misericordioso, Ele te perdoa, Ele te restitui, Ele te restaura. Mas desde que você permaneça na obediência, obedeça a Deus, obedeça aos mandamentos. Você só tem a ganhar, irmão, se você permanecer debaixo da obediência. Amém? Então vamos continuar aqui. Então olha só. Então, nesse processo de mensagem, da transmissão da mensagem, há um canal, pode ser a TV, pode ser o rádio, pode ser a internet, pode ser vídeo, pode ser uma imagem, né? Pode haver ruídos. Então, esses ruídos aqui tem que pressupor esses ruídos. Quando você estiver pregando, às vezes você viu ali que aconteceu um ruído, né? Um ruído, não um ruído de fato, um som, mas alguma coisa que tirou a atenção da igreja, você pode retornar, falar a mesma coisa de forma mais empolgante ou com palavras diferentes, para quê? Para reforçar aquilo que foi dito. Mas isso tem que ficar claro que você tem que fazendo emocionalmente. Ou melhor, emocionalmente não, intencionalmente, você está fazendo intencionalmente. Então aconteceu o fato, as pessoas ali, entrou alguém doido aí e deu um grito na porta da igreja. Irmãos, deixa eu trazer novamente a importância disso, irmãos. Preste bem atenção, olha só o que a palavra de Deus nos diz nesse texto que nós acabamos de ler. Aí você repete aquilo que foi dito. Para quê? Para reafirmar e tentar tirar aquele ruído, porque Satanás é mestre para fazer isso. Comece a evangelizar alguém para você ver. Já reparou? Você começa a falar de Deus para alguém, às vezes que você não conhece, demora um pouquinho, primeira coisa é o telefone da pessoa tocar. Você está falando alguma coisa assim que é importantíssimo para a vida daquela pessoa, que vai transformar a vida dela. Alguém pega e liga para ela. Ou chega alguém e chama ela. Satanás, ele sabe desse processo e ele tenta causar ruídos. Para o quê? Para impedir que a mensagem seja pregada. Ele faz isso toda hora. Então, se você está fazendo o curso de evangelismo, ou já fez o curso de evangelismo nosso, você vai ver que na aplicação dessas metodologias da evangelização, quando você vai ali abordar alguém, isso sempre acontece. Amém? Então, é necessário que nós tomemos cuidado com isso. Agora, por que nós aprendemos técnicas de mensagem, de passar a mensagem da pregação? Justamente para impedir que isso aconteça. Que esse ruído aqui seja mais efetivo do que a mensagem pregada. Então, quando você tem técnicas, mesmo que aconteçam imprevistos, você sabe como lidar com ele. Olha só, e aí, o material de vocês, ele vai falar o seguinte, que o pregador, ele deve conhecer a si mesmo. Por que o pregador ele tem que conhecer a si mesmo? Porque a maioria dos problemas na hora de passagem dessa própria mensagem, além do próprio ruído aqui, elas interferem, ou melhor, são ligadas à própria personalidade da pessoa que fala.
Então, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa tímida demais, ou se você tem algum problema que não foi tratado dentro da sua própria comunidade de fé, que é a igreja que você está localizado nela, você pode, em algum momento da sua mensagem, transparecer tais coisas. E você transparecendo tais coisas no contexto local, que é as pessoas que conhecem aquela mensagem, eles pegam aquilo, percebem aquilo de alguma forma, e pode ser que aquilo, de alguma forma, também seja uma criação de um ruído aqui, ó, produzida pelo próprio pregador. Então, quando o pregador, ele conhece a si mesmo, ele vai entender o quê? Qual que é o contexto local? Isso aqui diz o quê? O que eu posso dizer e o que eu não posso dizer. Tem coisas que não devem ser ditas, agora tem coisas que devem ser ditas, ao contexto local. Depois disso, isso ocasiona erro, certo? Que tem a ver, em alguma medida, com a personalidade das pessoas ou hábitos. A pessoa tem uma mania de fazer aquilo, ela vai pegar e sempre fazer. Eu mesmo tenho, eu brinco, eu gosto de na pregação citar nomes, de vez em quando eu cito os irmãos, Carlos, a Deise, né? Eu cito minha esposa, né? As pessoas tendem a não gostar muito disso, mas eu estou tentando diminuir. Ontem mesmo eu citei minha esposa, um caso. Mas é porque a gente vivencia coisas, né? E quando você vai trazer exemplo, o melhor é você trazer exemplo sobre a sua própria vida, certo? Mas o ideal é você tentar fugir desses exemplos que podem te prejudicar. Então, por exemplo, eu sei que eu gosto de fazer isso, e eu gosto mesmo de fazer, porque isso é uma forma também de você chamar a atenção da mensagem. Quando você fala assim, aconteceu comigo e a minha esposa, eu prefiro falar de mim, né? Quando eu falo uma coisa da minha própria história, aconteceu, e a pessoa vai conhecendo o pastor. Não, o pastor é assim, o pastor gosta disso, você vai comentando, né? E a pessoa vai se tornando íntima de você, sem necessariamente ser tão próxima. Por quê? Porque você se abre para ele na hora da mensagem. Então, é uma forma de você chamar a atenção também da pessoa, tá? Então, mas pode ocasionar alguns problemas, depende de quem está escutando. Então, tem pessoas que são muito sensíveis. E aí, é um defeito da própria pessoa, mas a gente não tem conhecimento disso, então muitas vezes você pode falar e a pessoa reagir mal àquilo que foi dito, tá bom? Olha só, e aí na introdução do texto, Lutero, né, que foi um importante pastor, era um padre, né, foi um importante pastor, reformista, pregador, tá, escritor influente a respeito das coisas relacionadas ao reino de Deus, né? Utilizado aí por Deus no século XVI para fazer a reforma protestante. Ele deu alguns conselhos para o bom pregador. Olha os conselhos que ele deu. Vê se não faz sentido. E isso, meu irmão, olha só, esse conselho aqui não é meu, não. Esse é conselho de Lutero. E você vai ver que o conteúdo dessa disciplina, desse curso, está intimamente ligado aos conselhos que ele deu. Lá em 1500, aí você vai me falar que Lutero não é uma referência para nós a respeito daquilo que é o Evangelho? Não, meu irmão, ele é sim. Ele é uma referência. Então nós vamos entender o que ele falou, as dicas que ele deu, certo? Entender o contexto daquilo que ele disse e como essas outras coisas serão abordadas ao longo da nossa disciplina, do nosso curso. Olha só o que ele diz. O bom pregador, ele tem que saber ensinar. Então, a pregação, ela tem o quê? Um caráter didático. A pregação é também para saber ensinar as pessoas a respeito o quê? Da palavra de Deus. Você não pode simplesmente entregar uma mensagem, igual tem gente que fala assim, não, eu abro a Bíblia e Deus fala comigo, eu vou falando, você vai falar o que não deve falar, porque quando você vai falando, meu irmão, a chance do diabo estar falando na sua boca também é grande demais. Sabe por quê? Porque você está falando sem pensar. Tá? E o próprio Pedro diz que Satanás ele nos manda dardos inflamados, as setas malignas. E aí no seu falar, sem pensar, você pode soltar uma palavra que não é de Deus. Que não é de Deus. E a palavra que é de Deus, ela não só é uma palavra profética, ela é uma palavra que não fere o conteúdo das Escrituras. E daqui a pouquinho você está falando coisa que fere o conteúdo das Escrituras. Não, meu irmão. O conteúdo das Escrituras deve ser respeitado. Toda palavra profética, ela tem que estar alicerçada na Bíblia. Se não for bíblico,
descarta. Se não está ali sendo coerente com a palavra de Deus, descarte. Olha só. Então ele tem que saber ensinar. Então o conteúdo da pregação tem que ser didático. Depois, ele tem que ter boa mente. O que é isso, boa mente? Mente aberta. Boa mente no sentido o quê? Ter capacidade de percepção intelectual mesmo. Tá? Boa mente no sentido de ser honesto também, pode ser a interpretação disso. Ter uma boa mente, ser honesto com aquilo que você está lidando, com o assunto que você está tratando, certo? Ser uma pessoa que talvez você não possa ser o mais inteligente, mas você pode buscar o conhecimento aqui, ó, tendo uma boa mente, se abrindo, por exemplo, para a leitura, tá? Não somente para a leitura, mas para uma boa interpretação daquilo que se lê. E esse é o maior problema da igreja. Depois aqui, ó, ele tem que ser bem articulado. Para que é isso aqui, irmão? Ser bem articulado. Uma pessoa bem articulada é uma pessoa que sabe lidar bem com todo o conteúdo que aprende. Eu estou lidando com vários conteúdos. Eu estou falando aqui com uma professora, estou falando com um empresário, eu estou lidando com pessoas que têm backgrounds diferentes, quer dizer, um passado diferente, que tem um histórico diferente. Então eu tenho que saber o quê? Articular o meu próprio conhecimento para saber comunicar melhor com todas as pessoas. Aí eu vou ter jovens, eu vou ter adolescentes. Então eu tenho que buscar o quê? Um discurso tal que o quê? Abrace todos esses públicos. A não ser que eu esteja lidando com um público só. Quando isso acontece, o discurso tem que ser direcionado. Eu vou falar sobre isso em breve, tá? Mas isso é ser bem articulado. Aí ele vai falar aqui, ó, de boa voz. Ô, pastor, eu não falo bem. Eu não tenho uma voz muito afinada. Eu não tenho uma voz forte, então eu não posso ser um pregador. Por que ele falou isso aqui? Boa voz, principalmente no tempo dele. Não tinha microfone, irmão. Não tinha microfone na igreja. Então, uma igreja lotada, a potência da voz estava intimamente ligada ao gogó, à garganta, ao fôlego do pregador. Mas hoje nós temos microfones. Não há necessidade de você e eu termos uma voz poderosa ou um timbre de voz igual um trovão. Não, meu irmão, tem pregador pentecostal que se gaba disso. Meu irmão, não se gabe de uma voz forte. Deus hoje não precisa de uma voz forte. Deus precisa de um coração humilde. E é isso que está faltando, tá? Deus precisa de um coração humilde. E uma voz forte é nessa época que sim. Na época dele, sim. Tanto que as igrejas mais antigas, principalmente as europeias, né? E você vai ver isso aqui no Brasil também, nas igrejas católicas. Elas são construídas a fim de gerar eco. Por quê? Porque na época em que elas foram construídas, não se tinha microfone. Então era necessário que a voz do pregador, que a igreja se mantesse em silêncio, para que a voz do pregador pudesse ecoar no templo. Aí sim toda a igreja conseguiria o quê? Distinguir as palavras do pregador, entender o conteúdo da mensagem. Então hoje nós temos microfones para isso, tá? O pregador tem que ter boa memória. Então ele tem que ter capacidade de preparar um texto e recordar daquilo que foi preparado. Ele tem que saber parar, quer dizer, o pregador ele não pode ser um tagarela. O que é isso? Vai falando, até começar a se repetir. Você tem que saber o momento, a mensagem, irmão, toda mensagem pregada, ela tem que ter início, meio e fim. Então você tem que saber o momento de parar. E muitas vezes o momento de parar, ele está relacionado ao conteúdo da mensagem, quando você esgota o conteúdo da mensagem, e tem a ver também, irmãos, além do conteúdo da mensagem, tem a ver com o seu público. Você tem que perceber no público qual que é o momento em que ele pode chegar ao ponto de se enfadar daquilo que você está falando. Então, o que você tem que perceber? Se eu estou chegando ao ponto de ter passado tanto conteúdo que eu vou enfadar o meu público com aquela mensagem, eu devo o quê? Cortar a mensagem naquele momento, uma vez que o conteúdo ele já foi dado, revisar o que foi dito e finalizar a mensagem. Tá? Então, o ideal que uma mensagem na igreja, ela tem aí 40 minutos a 1 hora, tá? Pode pregar mais? Pode até pregar mais, mas você tem que estar ciente de que você pregando mais do que isso, você pode, em alguma medida, deixar
comprometido o conteúdo da mensagem, tá? Porque você vai, para falar, meu irmão, mais de 1 hora, você tem que ter tratado sobre muita coisa. E falando sobre atenção, nós vemos, por exemplo, Paulo, né? O exemplo de Paulo e Eutico lá em Atos. Quando Paulo começa a pregar ali, a Bíblia fala que ele continua pregando muito tempo. Mas aquele caso ali foi um caso específico. Por quê, irmãos? Paulo estava prestes a fazer uma viagem, ele ia abandonar aquelas pessoas. Melhor, não abandoná-los, mas ele ia deixar aquelas pessoas sem mais a sua presença com ele. Era uma despedida. Então, talvez Paulo estava ali elencando todos os princípios, fazendo uma revisão de tudo aquilo que foi ensinado. E aí Eutico estava ali assistindo no pior lugar possível aquela mensagem, em cima de uma janela no alto. Aí está lá Paulo já muitas horas pregando, talvez a pregação estivesse até muito boa, né? Porque foi só ele que caiu da janela, e ele dorme, é provavelmente um jovem adolescente talvez. Aí ele cai e morre. Paulo vai lá e ressuscita ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, irmãos, a necessidade de nós pregarmos por tanto tempo, não é o tempo que você está pregando, né? Não é o tempo que você está pregando que realmente diz a qualidade de você enquanto um pregador, mas é o conteúdo da mensagem. Amém? Então, olha só. Ele vai falar também que o pregador ele tem que ter segurança no que fala. Então, quando você está trazendo uma mensagem para a igreja, essa mensagem ela tem que ser dita com confiança. Então, o pregador tem que ter confiança naquilo que ele fala, naquilo que ele prega. Depois disso, ele tem que investir na sua tarefa totalmente. No texto vai falar que ele tem que investir na sua tarefa de corpo e alma. O que é isso? Se você assume a mensagem, ou melhor, a responsabilidade de trazer uma mensagem para a igreja de Deus, você tem que fazer isso com todo o seu coração, com tudo que você tem e com toda a sua sinceridade. Você tem que realmente estar disposto a depender de Deus e a ser usado por Deus. Então, você não pode fazer isto parcialmente. Você não pode se entregar a Deus parcialmente para trazer a mensagem. Eu e você, como cristãos, nós temos que nos entregar a Deus por inteiro, para fazer a obra de Deus também por inteiro. Depois disso, esse é um ponto importante. Alguns pensam que essa tarefa é um tipo de nobreza. Não, eu sou pregador, eu chego bonito, chego arrumado, eu tenho que andar chique. Meu irmão, olha o que Lutero traz para a gente como uma qualidade, né, como uma dica aí, uma ideia, uma sugestão para os pregadores. Suportar o desprezo de todos. O pregador ele tem que estar sujeito ao desprezo. Então você pode ser desprezado porque você está ali para servir. E muitas vezes uma mensagem que você dá para uma pessoa, a pessoa não vai levar em consideração, ela não vai crer no primeiro momento. Às vezes porque você está se formando agora em teologia, né? Você é recém-formado, uma pessoa já terminou o curso antes de você, ela vai desconsiderar aquela informação que você tem, o seu chamado, ou o que Deus fala com você. Mas não é por causa disso que você vai deixar de entregar a mensagem. Lutero já nos diz, olha só, suportar o desprezo de todos. Mesmo que você seja desprezado, continue entregando a sua mensagem. Esse foi o exemplo de Cristo. Cristo foi desprezado e permaneceu firme no seu posicionamento de trazer uma mensagem de vida às pessoas. E por ela nós estamos aqui, como igreja hoje. Aleluia, aleluia. Deus faz isso por nós, irmãos.